Olá pessoal, mais uma vez estamos chegando ao quase finalzinho dessa temporada de Explicando e Aplicando. Por que o finalzinho? Nós vamos fazer uma nova temporada, tá? Estamos trabalhando, vai ser ensinando e aplicando. Mas por enquanto vamos terminar essa primeiro, depois vira outra, porque as pessoas estão pedindo também estudos. Então vamos trazer explicações de textos bíblicos, de histórias bíblicas, como algumas a gente comentou aqui antes, tá? Explicando melhor. Por exemplo, hoje temos um versículo que vai entrar, né, também nessa nova temporada aí, tá? Aqui dos Salmos. Tá? Salmo 121, versículo 1. Eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Esse é o cântico um dos cânticos, né, dos 15 cânticos dos degraus, que são os 15 salmos que falam sobre isso, desde o Salmo 120 ao Salmo 134. Mas, como eu disse, ensinando será depois. Nós vamos ensinar sobre o que é os cânticos dos degraus, a história dele e tudo mais. Hoje nós vamos usar o explicando e aplicando, nesse mesmo contexto, nesse mesmo texto. Tá? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro? Socorro? O salmista está pedindo socorro. Vamos entender então socorro. Vamos explicar o socorro. Para entender um pouco de socorro, vamos entender do que nós vamos falar. Primeiro eu vou explicar algo sobre igreja. Falei, a gente conversou há um tempo atrás sobre religião, agora vamos falar um pouco sobre igreja. A palavra igreja, entre outros nomes, elas também significa como assembleia. E a doutrina da igreja é conhecida como muito complicado, eclesiologia. É uma doutrina da igreja. Porque eclésio, né, vem da palavra assembleia, significa, no grego, né, significa assembleia. Tá? Vem de ek, né, quer dizer fora de, né, do verbo kaleo, do grego, né, que significa, vem do significado de chamar de fora. Ou seja, chamar de fora para uma assembleia. A função da igreja, que é uma assembleia, é chamar de fora, ou seja, pegar quem está de fora e convidar para esta assembleia, ou para a igreja. Então, vou tentar explicar algo um pouco melhor para vocês, tentar explicar melhor ainda. Para entender, vamos assim, digamos, aconteceu um acidente, vamos dizer um acidente de trânsito. E a pessoa que sofreu o acidente quebrou as duas pernas e um braço. Então ela precisa ir para o hospital. Imagine ela se arrastando com um dos braços só, que tá bom, até chegar no hospital. Meio estranho, ela vai arrastar, dependendo da distância do hospital, ela vai morrer no caminho, né? Então o que acontece? O hospital vai atrás dela, através da ambulância. A ambulância chega, presta os primeiros socorros, prepara a pessoa, leva ela para o hospital, é tratada lá, ela volta para casa e quando vai se recuperando, ela já tem condições de ir sozinha até o hospital para tirar os curativos, depois novamente ir lá para fazer os últimos exames e ver que está liberada, que está ok. Entendeu a função do hospital? Né? O hospital, quando a pessoa não pode ir até o hospital vai atrás dela. Na igreja é conhecida como um hospital espiritual. Muitos membros estão afastados, estão fora, meses, anos. E o que a igreja, na função de chamar para a assembleia, faz? Muitas delas vão lá só para perguntar, você não vai voltar para a igreja? Ah, então tá bom, corta fora. Mas seguindo a palavra certa do significado da igreja, o certo era aqueles membros, líderes ou os membros que se dizem, eu sou desta igreja, deveriam ir visitar, prestar os primeiros socorros, lembra a função da ambulância, prestar os primeiros socorros e preparar a pessoa através de estudos, oração, né, as necessidades que ela precisar. Imagina uma igreja que tem 80 membros, vamos trabalhar com uma quantidade média de 80 membros. Dá para ir um por semana conversar, visitar esta pessoa. Né? Será que ninguém, em 80 membros, não tem um grupo de pelo menos 10 para poder fazer isso? Tá? Então entenda,
foi lá, preparou tudo, a pessoa começou a dar estudos, ela está lá afastada, ela começa a poder vir. Às vezes um problema ela não pode, mas ela mesma vai na igreja. Agora ela está indo na igreja para retirar os curativos, ou seja, aquilo que ainda ficou. Através das mensagens, de outros estudos lá, ao ponto que ela está tão boa que ela volta e faz isso também, esse tratamento a outra pessoa. Então, esta é a função da igreja. E quando o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele entende que, versículo 2, ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele colocou a igreja para fazer a função dele, seus braços e pernas dele aqui. Será que a igreja está fazendo essa função? Esses membros que estão afastados estão lá pedindo socorro. Cadê a ambulância? Cadê os socorristas que estão indo lá atrás? Muitas desculpas para ir até lá? Tá? Muitos empecilhos? Graças a Deus que o salmista disse, o meu socorro vem do Senhor. Se não é Deus, muitos já teriam se perdido. Então, se você está numa igreja, dizendo que é uma igreja, e não está prestando os primeiros socorros, você um dia pode precisar deles. Vamos nos reunir realmente em igreja, mas fazer o papel da igreja? Não estou dizendo placa de nenhuma igreja, mas a palavra em si, igreja, a função da igreja, como foi explicado anteriormente, que ela seja praticada, não como um templo religioso, mas com uma função de igreja que é chamar as pessoas, buscar as pessoas que precisam, socorrer. Nós fazemos a nossa parte. A salvação vem do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar. E até a próxima.